Olá, pessoal! Estamos aqui então para mais um Trocando Ideias. Nessa oportunidade eu trago o querido professor Alexandre Wunderlich, professor que é advogado, criminalista, professor, inclusive na PUC, afastado, né, Alexandre, nesse período, mas nós estamos saudosos de ti. E que vem tratar conosco aqui um pouquinho sobre uma circunstância extremamente importante nos dias de hoje, que é a estrutura de compliance empresarial e o direito penal. Uma interconexão extremamente presente, atual, necessária de ser debatida por nós, uma vez que é uma das estruturas que as empresas estão cada vez mais preocupadas, especialmente em períodos de pandemia, né, Alexandre? Eu tenho visto e participado de uma infinidade de lives, entrevistas e tudo mais, e o quanto essa questão do compliance se mostra viva, presente, necessária de ser debatida nessas circunstâncias, né? Te agradeço a participação, já te passo a palavra de imediato para que a gente possa discutir o assunto. Tá bom. É um prazer poder falar contigo, Marta, e com os teus alunos da universidade, da nossa universidade. E também tenho muita saudade da nossa casa, estou para voltar já, porque há 2 anos licenciado, mas tenho frequentado bastante a pós-graduação, as bancas, e tenho vários amigos, né, porque é realmente uma instituição de ensino superior de excelência. Eu acho que seria impensável, Marta, talvez, quando eu estava na faculdade, acreditar que o direito penal fosse o direito penal que nós trabalhamos hoje. Se eu fosse um aluno da PUC hoje, na graduação, e um professor me dissesse, olha, daqui a 25 anos, quando tu estiver advogando, tu vai estar trabalhando com compliance e não com o tribunal do júri ou com a criminalidade clássica que a gente adorava, que era a criminalidade mesmo do advogado, do procurador, do plenário, dos crimes tradicionais, eu não iria acreditar, vamos dizer assim. Então, acho que não há nenhuma outra área do direito que mudou tanto o seu objeto de trabalho quanto o direito penal. É claro que a gente tem outras áreas, né, que surgiram, como o meio ambiente, o consumidor, o direito concorrencial em propriedades e propriedade intelectual, enfim. Mas o direito penal, ele teve uma ruptura, sim. Essa ruptura se deu a partir de 88, com a Constituição. Porque, de um lado, ela trouxe uma série de garantias que nós não tínhamos, né, que passávamos por momentos ditatoriais, mas, por outro lado, ela também trouxe uma série de deveres de incriminação. É a própria Constituição que diz, olha, a responsabilidade civil, administrativa e penal ocorrerá nos crimes, nas violações contra as relações de consumo, meio ambiente, ordem tributária, ordem econômica. Então, nós passamos a década de legislando nessas matérias. E com essa legislação, chegando a esses bens jurídicos mais contemporâneos, que ganharam, então, na Constituição dignidade penal, vamos dizer assim, né? O legislador infraconstitucional começou a criar figuras típicas, como nós chamamos, crimes, para atender essa demanda da macrocriminalidade ou criminalidade econômico-empresarial. E aí surge um chamado direito penal econômico-empresarial. A própria PUC tem uma especialização só sobre isso, coordenada pelos professores Marcelo Ruivo e Fernando Osório, que é uma especialização que eu criei lá atrás, junto com o professor Fabrício Possebon, e para o aluno entender a demanda desse setor, dessa área nova, né? Então, hoje nós temos praticamente um braço do direito penal, como é o braço do Tribunal do Júri, como é o braço dos crimes clássicos de estelionato e crimes contra a administração. Nós temos um outro braço, que é o direito penal econômico e empresarial. Alguns chamam de direito penal secundário, etc. Dentro dessa perspectiva, o compliance não é algo de dia a dia de todos os escritórios de advocacia. Dentro dessa perspectiva, na maioria das vezes, os escritórios se dedicam ao contencioso penal, às defesas criminais. Tá?
Só que nos últimos, aí, um pouco mais para cá, nos últimos 10 anos, que os alunos possam entender, o Estado começou a ter uma regulação muito maior do que ele tinha em determinadas zonas sensíveis. Por exemplo, zonas de lavagem de dinheiro. Começou a normatizar e regular uma série de condutas que até então ficavam despercebidas. E aí são dois vetores fundamentais que o Estado usa. Primeiro, ele tipifica a dissimulação e a ocultação dos ativos na lei de lavagem. E segundo, ele obriga a uma espécie de cooperação privada, uma cooperação compulsória. Ele começa a impor aos gestores das empresas deveres de informações sobre operações A, sobre operação B, sobre operações suspeitas. Então, a responsabilidade aqui ainda é administrativa do gestor, mas começou a ter uma demanda muito grande nessa área. Claro, somado isso, né, Marta, aos crimes contra o consumidor, a sonegação fiscal, a questão do declarado não pago do ICMS, quer dizer, esse mundo, essa criminalidade do direito penal, aquele conceito que tinha quando eu entrei na faculdade, que o grande advogado criminal era o tribunal do júri e que o direito penal era um direito penal dos pobres, essa ruptura aconteceu. Nós tivemos aí os maiores empresários do Brasil presos pela Operação Lava Jato, né? E se descortinou para o Brasil um sistema de corrupção sistêmica e uma confusão entre os contratos públicos e as privadas das empresas. Então, essa reconstrução do país, eu não acredito que ela vá se dar só com o direito penal, sobre a ameaça de penas e crimes. Ela é cultural, ela é uma quebra de paradigma mesmo, né? Mas eu penso que foi um passo importante essa espécie de verticalização do direito penal, quer dizer, não é mais um direito penal horizontal. O sistema, as agências de controle começaram efetivamente a operar e a chegar no andar de cima. E a clientela, nosso objeto de trabalho, mudou. Não é, eu sempre falo isso para os meus amigos advogados, não é que o trabalho tradicional do contencioso acabou. Ao contrário, 99% dos escritórios criminais do Brasil vivem da advocacia clássica, tradicional. Principalmente assim, no nosso interior do estado, que não tem grandes empresas, não tem aquela advocacia tradicional. Mas existe sim uma outra advocacia que é muito específica. E eu também gosto de dizer, Marta, para os alunos, para dar um exemplo, e falo isso bastante no pós-graduação, quando nós nos formamos, toda essa geração de penalistas aí da universidade, que criou uma escola mesmo, que veio depois de 88, e vários professores de vocês, como Marcelo Bertolucci, Marcelo Peruquim, o Luciano Feldens, o Lopes Júnior, o Giovanni Saavedra, que esteve aí conosco um tempo, Andrei Schmidt, você tem a Fernanda Osório, que é uma gama, né? Uma gama de gente que trabalhou comigo aí, que eu coordenei o departamento, que eu achava assim, Felipe Moreira de Oliveira, quer dizer, naquela época, nós tínhamos um advogado para 30 processos. E nesse tipo de caso, de estrutura de compliance, de empresas, nós temos, às vezes, 5, 6 advogados por processo. Então, é diferente tu trabalhar num processo de um crime de trânsito e de um crime empresarial. Tu serve ao cliente no crime de trânsito. Geralmente, no empresarial, tu serve a um departamento jurídico ou um escritório parceiro que te contrata para fazer uma demanda penal. E isso exige um trabalho totalmente diferente, não é a mesma coisa. Então, alguns escritórios começaram a trabalhar com compliance, mas o compliance criminal, como a gente faz, não é o compliance, eu vou lá para a tua empresa, vejo tuas condutas, eu enxergo tua empresa por dentro, faço o planejamento tributário, trabalhista. Isso é um escritório full service, ou um escritório de compliance, né? Porque quando as empresas se dão conta desses deveres de informação, das obrigações delas, elas buscaram, então, uns programas de código de conduta, etc. E aí surgiu no Brasil uma especialidade, né? Todo mundo começou a ser especialista em compliance. Os criminalistas não foram para isso porque não tem essa expertise. Sim. Precisa desse trabalho articulado, que é justamente a proposta aqui do nosso debate. Então, se vocês vão fazer um programa de compliance, vocês vão ter um tributarista, um contador, vocês vão ter uma perspectiva muito interdisciplinar daquele modelo. E, eventualmente,
para algumas questões mais sensíveis, vocês podem trazer um advogado criminal. O que o criminalista faz na minha função, nesse tipo de projeto? Ele olha fontes de perigo. Olha, isso aqui pode dar errado assim, 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 se vocês não capacitarem essas pessoas. Essas fontes de perigo, ele pode dizer isso oralmente, ele pode estudar ou pode fazer uma legal opinion. Outro trabalho que nós fizemos também bastante é a revisão documental à lei de lavagem, anti-lavagem ou anticorrupção. Então, vem o contrato lá do pessoal do societário e nós revisamos as cláusulas para dizer, olha, isso não pode, tem uma lei nova, alterou, etc. Depois são os cursos de capacitação. Às vezes eu vou lá, reúno 10, 15 pessoas dentro de uma empresa e vou fazer um mini curso sobre operações suspeitas. Como identificar, o que é feito, a quem eu levo, né? Porque as empresas criaram canais de denúncia. Então, hoje, a denúncia de uma empresa, uma grande marca de varejo, por exemplo, ela tem um 0800 lá, a pessoa vai ligar e vai falar, olha, tem um chefe meu que está recebendo propina de um fornecedor para comprar dele. Isso é uma corrupção privada, isso não é uma corrupção pública. Isso, não, em tese, até é um fato atípico no Brasil. Tem que criminalizar essa conduta da corrupção privada. Mas também vai chegar ali para ele uma consulta da mini saia da secretária, que está muito curta. Então, o canal de denúncias, ele aceita tudo, a empresa depura aquilo, vê o que tem indício de criminalidade, passa para o criminalista, ele faz uma investigação interna, empacota isso e leva para o órgão público. Então, é mais pontual o criminal compliance, mas é uma atividade que veio para ficar, Marco, porque, invariavelmente, essa demanda por regulação só vai aumentar. E esse aumento fez com que a nossa atividade se alterasse, vamos dizer assim. Então, tem muito mais hoje advocacia preventiva do que consultiva. Tem muito mais hoje advocacia preocupada assim, em cumprir regras do que escamotear regras ou botar a sujeira da empresa para dentro, para debaixo do tapete. As pessoas já viram que o sistema está operando efetivamente contra elas, né? E aí, nessa perspectiva, assim, nesse quadro de transformação, o que eu gostaria de passar para os teus alunos mesmo? E eu tenho dito isso para muitos colegas nossos dentro da universidade. Dentro de todo esse contexto de transformação da advocacia criminal e de própria transformação da sociedade, que é uma sociedade mais rápida, com velocidade, com tempo, com virtualidade e tal, aqueles processos judiciais criminais que nós estávamos acostumados a trabalhar, que demoram literalmente, não é uma força de expressão, 10 anos, né, que o advogado fica recorrendo. Depois desses 10 anos do fato criminoso, o sujeito ainda fica pequeno se for condenado. Essa lógica punitivista do Estado não tem mais sentido numa sociedade como a nossa. Por isso cresce tanto o número de acordos em matéria criminal e os espaços de consenso na nossa área, que eram simplesmente inexistentes quando eu saí da universidade, né? Hoje e nos próximos 10 anos vai ocupar um espaço que as pessoas vão tentar resolver os seus problemas para não enfrentar a máquina do judiciário por tanto tempo. Sim. Independentemente, muitas vezes, mas até por razões pessoais e por política criminal, essas pessoas não querem se envolver, às vezes até sendo inocente, para demonstrar o custo que é demonstrar a sua inocência. Então, nós temos acordos no Brasil hoje, na Lei dos Juizados Especiais Criminais, a 9.099, depois nós tivemos aí uns grandes casos de macrocriminalidade nas cooperações jurídicas, até mesmo internacionais, no caso das colaborações premiadas das empresas, das físicas, mas que vem junto com o chamado acordo de leniência das pessoas jurídicas, que vai ter tema também para quem estuda direito administrativo, e agora, mais recentemente, com a lei anticrime, uma possibilidade de acordo de não persecução penal, que vai atingir praticamente, Marta, 90% dos crimes do Código, do que é um acordo que é bem elástico, né? As penas mínimas abaixo de 4 anos. Sobra muito pouco. Para ficar fora dessas possibilidades de acordo,
simplesmente assim, casos graves de violência e grave ameaça e violência doméstica que está vetado, etc. Esse é o cenário, assim, acho que vamos dizer assim, da advocacia mais empresarial hoje. E uma das outras regras que eu sempre falo no pós e para os alunos aí da faculdade é de que você não consegue advogar nessa área sozinho. Essa área demanda um pensamento coletivo, uma problematização coletiva. Eu sei que tu faz isso bem também e tem essa concepção, né, de trazer profissionais para olhar isso e para dar mais segurança ao cliente. E eu acho que esse trabalho em rede é uma tendência que também veio para ficar. Agora, em tempo de pandemia, esses canais assim de diálogo que a gente tem feito levaram mais tempo, né, Marta? Imagina. Verdade. Estou há 80 dias em Xangri-Lá, na praia, aqui, conversando com todos os meus amigos e dando aula. Assumi, inclusive, um contrato de aulas fixas numa pós-graduação em São Paulo, na Mackenzie, porque era telepresencial, então ocupa a minha cabeça, consigo dialogar com todo mundo. E parei de voar, né? Então, voava toda semana, então hoje é uma realidade diferente. Mas, para iniciar o meu papo aqui contigo, é isso. Estou aberto às tuas perguntas. Não, eu vinha pensando, Alexandre, na tua fala, como o nosso mundo jurídico mudou, né, em tão curto espaço de tempo, na realidade, né? Nós tínhamos antes uma estrutura e somos mais ou menos contemporâneos em termos de faculdade, né, de formação. Aprendemos uma sistemática do direito muito vinculada à judicialização, né, à luta processual, ao desenvolvimento dessas estruturas, e tivemos que nos reinventar. A advocacia, por um bom período, foi isso, e ela, nos últimos tempos, deu uma guinada de 180 graus e faz com que nós tenhamos uma exigência, né, de um novo olhar sobre as necessidades do nosso cliente, os interesses associados, a manutenção estrutural de uma empresa e tudo mais, né? A judicialização, ela deixou de ser positiva, ela passa a ser um entrave, porque, afinal de contas, trabalha não só com o conceito do custo processual em si, mas o custo alheio, né? Aquele custo que não está diretamente associado a essa estrutura, que é de imagem, de manutenção de atividade, do reconhecimento da nossa clientela no tocante ao produto, né, desenvolvido, dentre outras circunstâncias todas. O que gera essa necessidade hoje da gente trabalhar cada vez mais forte com a sistemática de compliance, né? Era algo que antes era quase que impensado dentro das nossas estruturas. Tudo virava judicialização. No fundo, nós tínhamos lá uma planilha, né, do que era possível vencer, aquilo que a gente sabia que não se venceria, mas que era interessante levar para a solução processual, pela via processual, e hoje é o inverso, de preferência, evitemos tudo e trabalhemos com esse conceito. E aí, como ficou importante essa nossa troca, né? Esse trabalho em rede e essa estruturação? Porque o advogado necessita se especializar, mas a especialidade dele já não sobrevive mais sozinha, né? Eu preciso ter o próximo gancho dessa rede toda associada, né? Então, é uma total mudança de mindset da estrutura jurídica, né? E uma necessidade da gente repensar todos os conceitos, a estruturação de escritório, a formação de equipe, né? Todos os desenvolvimentos associados, né? É interessante esse conceito. E eu também que a gente tem que estar sempre sopesando, assim, né, Marta? Porque você vê que a gente vinha, na geração anterior, dos grandes juristas, escreviam sobre tudo, os grandes tratadistas, né? Tratados de processo civil e de direito penal pelos mesmos professores. Depois nós começamos a ficar especialistas. Então era feio, assim, sabe? Se eu trabalho com civil, eu não posso escrever penal. Mas se eu trabalho sobre processo penal, eu não posso falar sobre teoria do delito. Exato. Chegou um momento que o sujeito virou especialista em cabeça de alfinete, como alguns dizem, né? E isso é perigoso, porque
tu perde a visão do todo. Exato. Então, assim, ao mesmo tempo que o aluno que está nos ouvindo tem que se especializar no que ele quer para ser reconhecido como, bom, o profissional desse assunto, caso Beltrano, e eu acho aí também, assim, uma dica, já que é os alunos, né? Não existe o melhor advogado, não existe o advogado perfeito, existe o melhor advogado para aquele caso específico. Exato. De mídia, o melhor advogado é aquele ali. Para aquele caso de mídia, isso é a teoria dos jogos aí que eu tenho visto também, ajuda bastante. Saber quem são os players, né? Eu gosto muito de juntar pareceres no processo, mas eu tenho que juntar um parecer que o juiz respeite o parecerista. Eu tenho que juntar um parecer, eu tenho que ler aquela pessoa e dizer, olha, isso vai funcionar, isso vai agregar. Exato. Essa talvez seja a diferença, assim, eu preciso ser especialista naquilo que eu faço, eu tenho que ser competente, bom, porque o mercado é avassalador, o mercado é difícil, mas por outro lado eu tenho que ter uma formação, para além de me assessorar com as pessoas, uma formação mínima das áreas, né? Um olhar assim sobre o sistema, e é isso que eu costumo dizer para os alunos, vai crescer muito a parte negocial. Já estamos falando disso, a Marco está concordando comigo. Os alunos da faculdade do Direito Penal, por exemplo, a sala do júri tem que ser compartilhada com uma sala de negocial, uma sala negocial. A minha formação foi uma formação de litígio do Ministério Público. E o que eu faço hoje da minha vida é sentar com o Ministério Público, com a CGU, com a AGU, para poder negociar multas e valores para salvar as empresas nos seus acordos. Então, aquela visão assim de litígio, eu acho que nós perdemos e nós estamos tendo que nos reinventar. Todo dia, sem dúvida, né? E cada vez com elementos novos e com essa sistemática toda que nós temos da celeridade, né, no aprendizado, porque enfim, nós trabalhamos aqui, bastou 2 dias, eu diria, né, para que nós tivéssemos saído de uma condição presencial para telepresencial e desenvolvêssemos toda uma outra sistemática, né? Então, essa necessidade que nós temos de acompanhamento também dessas circunstâncias sociais, do efeito midiático, da transmissão da informação de um modo geral, são importantes, né, Alexandre? Estarmos sempre preparados com isso tudo e tu colocaste muito bem, não exclusivamente focando o nosso mercado, a nossa especialidade, né? Mas com um conceito mais aberto para que a gente consiga, de fato, perceber e captar o interesse maior do nosso cliente, né? Cada vez isso é mais importante dentro das estruturas, é observarmos que, via de regra, a gente não consegue mais proceder numa resposta ou uma solução única, né, sem antes ter também um contato com outros setores, outras áreas para essa estruturação. E sabe, né, Marta, que trabalhar coletivamente, para alguns, é uma dificuldade. Fato. Uma disputa de egos, uma disputa de eu não mudo uma vírgula se um outro advogado sugerir. E isso é uma coisa tão pequena, assim, porque o grande trabalho é o trabalho coletivo. Exato. Eu compartilho as minhas peças com os meus colegas de escritório, porque eu sempre gosto de uma segunda opinião, porque se eu escrevi para eu mesmo ler, não me adianta. Alguém tem que ler e tem que entender o que eu estou querendo dizer. E às vezes é difícil, porque um outro profissional não aceita a tua crítica ou tal, né? Mas com bastante esforço e empenho, eu acho que essa troca, ela funciona muito bem. É verdade. Eu concordo contigo e acho que ela é essencial, né? Em especial porque quando estamos tratando o problema dos outros, nós não podemos colocar o nosso ego à frente disso, né? Seria uma irresponsabilidade absoluta com o nosso cliente, né? Então, me parece que essa também é uma circunstância que a gente precisa sempre ter presente no que se refere a essa atuação. E, Alexandre, só para concluirmos aqui, neste período tão extremo, né, do Covid, com tantas circunstâncias aí acontecendo,
nós estamos cientes de que muitos contratos públicos foram desenvolvidos sem nenhum tipo, né, de controle prévio, em função da própria imediatidade, a necessidade desse preenchimento. Se formos olhar as notícias das últimas semanas, sabemos que está havendo uma infinidade, né, já de questionamentos associados a essa estrutura. O que tu imaginas no tocante a esse momento, assim, dentro da tua área, da tua especialidade? Marta, esse problema, pelo que eu tenho acompanhado no noticiário, os empresários não aprenderam nada com a Operação Lava Jato. É aquilo que eu estava te falando no início. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu li ainda na graduação, Nelson Saldanha, chama O Jardim e a Praça. É a conexão entre o público e o privado, entendeu? Esse é o grande problema, assim, no meu juízo. O grande problema do Brasil hoje é o aluno que te manda um TCC que ele usou todo o papel timbrado do tribunal ou do Ministério Público. É o professor que leva o grampeador da universidade para casa porque acha que é dele e depois, se não devolve, não tem problema. Isso se dá no plano macro, nas relações entre políticos e empresas. Porque sempre é assim. Em todos os casos de corrupção que eu narrei, nos acordos de colaboração premiada, e foram centenas mesmo, não teve nenhum relato meu, e eu trabalhei no presidente da Odebrecht, que é público, então foi o maior acordo de colaboração do mundo, literalmente mesmo. Hoje, quando você vai para a Espanha, Portugal, Estados Unidos, todo mundo fala disso, e eu ali defendi bastante executivos. Todos os anexos que o meu escritório fez, não teve nenhum anexo que partiu assim: o empresário bateu na porta de um parlamentar e ofereceu dinheiro. O sujeito segura a tua fatura, não te paga e te chama para conversar. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o próprio conselheiro municipal, né, conselheiro do Tribunal de Contas, fez delação premiada e delatou seus pares. O Tribunal de Contas é o órgão de controle. Então, o órgão de controle recebia propina. Então, como é que você quer falar de compliance no Brasil, no setor público, por exemplo, se o próprio órgão de controle recebia propina? Então, para mim, não surpreende, Marta. Infelizmente, o Brasil está vivendo o mais do mesmo. Com respiradores em como chama, dispensa de licitação. Não dá para prejulgar as pessoas, evidente, mas pelo que a gente tem visto da mídia, a falta de conformidade, a falta de um compliance efetivo público e a falta, sobretudo, de compromisso dessa nova política que apareceu, para mim, é mais do mesmo. Um pouco cetista, né? Mas, infelizmente, é o que estou vendo acontecer. É um lamento, né, Alexandre? Realmente podíamos ter já aprendido um pouquinho com toda a sistemática da Lava Jato e evitar mais esse momento triste, né, no tocante à estrutura aí que estamos vivenciando. Mas, enfim, faz parte, ossos do ofício. Não, e a gente tem que trabalhar para superar. E eu tenho agora na quarentena escrito tanto, Marta, assim, produzido um monte, assim, acho que não vou voltar para o ritmo de trabalho que eu tinha antes. Acho que vou ficar mais assim na produção e dando minhas aulas e tal, e abrindo portas para outras pessoas fazerem o que eu fazia lá no escritório. Mas eu queria dizer assim, meu prazer de bater esse papo contigo. Os alunos que estão nos assistindo, tá? Eu sou bem mais velho que a Marta. A filha dela há muitos e muitos anos. O Henrique José da Rocha, nosso professor, a Luciana, os pais deles e os parentes todos os primos da Marta, assim. Eu conheço o Henrique Rocha há mais de 30 anos, meu colega de colégio, depois junto na faculdade. Então, para mim é um prazer imenso. Sempre tive um carinho muito grande por ti. Te desejo tudo de bom aí na nossa faculdade. Obrigada, Alexandre. Te agradeço essa participação. O carinho é recíproco, né? E coisa boa quando a gente, além de criar colegas, né, profissionais que a gente respeita, a gente tem amigos. Né? Eu acho que essa é uma estruturação que é das mais importantes e mais positivas existentes, né? E te coloco nessa posição, eu acho que mais que colegas, amigos, né? Um respeito
todos os setores, em todas as áreas. Te agradeço essa participação e deixo abertas as portas aqui de sala de aula, né, para que a gente possa debater outros temas aí que sejam afeitos às nossas áreas, às nossas agruras dentro da estrutura profissional, que não são poucas, né? Com certeza a gente tem aí algumas caminhadas. Mas muito obrigada. Valeu, Marta. Obrigado. Eu que agradeço.